Na atividade de português da apostila 4, temos um texto explicativo sobre as histórias em quadrinhos. Que gênero é esse? É um gênero composto por linguagem verbal e não verbal. Ele pode ter texto ou não. E tem algumas características próprias, por exemplo, os balões de fala. Há histórias onde não há balões, a mensagem é transmitida só por desenhos e as expressões faciais dos personagens. E também existem outras características importantes, como as onomatopeias, que são barulhos, sons produzidos por letras e desenhos, por exemplo, kabum, splash, crack, dentre outros. E recursos gráficos que simbolizam, que representam sensações e movimentos. E muito importante, o uso dos sinais de pontuação. É um recurso muito utilizado nos quadrinhos onde há fala dos personagens. Esse recurso, os sinais de pontuação, eles reforçam as falas dos personagens e a expressão, demonstram sentimentos e emoções, como raiva, medo, alegria e tristeza. E os sinais de pontuação, eles são divididos em grupos de acordo com a função que exercem na escrita. Então, nós temos aqui exemplos de alguns sinais de pontuação. Vírgula, que serve para separar palavras em uma sentença. Ponto e vírgula. Temos o ponto de exclamação, que indica a admiração, ordem, surpresa. Ponto de interrogação, que indica dúvida, é usado em perguntas, no final das frases, obviamente. Reticências, que serve para resumir algumas palavras ou textos e dizer que vai muito além daquilo ali que foi expressado na frase. 2 pontos, que indicam uma explicação, ou quando alguém vai falar no texto, antes da fala do personagem, a gente encerra a frase com 2 pontos, e logo antes da fala, o travessão. Ele é obrigatório na fala dos personagens, nos diálogos, tá? E temos aqui alguns tipos de balões. O balão de fala, o balão de pensamento, o balão de grito, o balão coletivo, quando vários personagens estão falando ao mesmo tempo, balão de cochicho, amor, ideia e alguma expressão de xingamento. E algumas onomatopeias, como eu disse lá em cima, cras, tum, pink, toque-toque, dentre outros aí, sons que são expressados. Aqui temos uma tirinha, vamos ler essa tirinha. Tenho que fazer minha lição de casa. Tenho que fazer uma entrega. Eu tenho que ver meu programa de TV. Então acho que só dá tempo de brincar de guerra nuclear, não é? Bum! Essa vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. Então é uma tirinha crítica, né? Que expressa que as crianças têm muitas coisas para fazer e não sobra tempo para brincar. Claro, né, que elas se ocupam de outras coisas que a brincadeira. Questão 1. Quais tipos de balões foram empregados na tirinha e na ordem que eles aparecem da história? Ou seja, quais tipos de balões foram usados aqui nessa tirinha e você vai colocar a ordem que eles aparecem. O primeiro balão é um balão de quê? E são 3 balãozinhos diferentes. Esse e esses outros 2. Vocês vão lá no texto aqui sobre os tipos de balões e vão marcar a alternativa correta. Questão 2. Nessa tirinha, a onomatopeia bum representa o som de quê? Vocês vão marcar a resposta certa. Questão 3. A expressão no rosto de Mafalda no último quadrinho
revela qual sentimento? Então, vocês vão ter que observar a expressão no rosto de Mafalda, no último quadrinho. Olhem bem, vejam qual sentimento que ela expressa aqui nesse quadrinho. E vão marcar a alternativa correta na questão 3. Questão 4. De acordo com a fala de Mafalda no último quadrinho, essa vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. Indica, então, que a globalização e a modernidade contribuíram para quê? Então, a fala da Mafalda, a crítica da Mafalda, indica o quê? Vocês vão marcar a alternativa correta. Leia o texto. Natal sem estresse, sem fila, sem estresse, sem igual. Na frase Natal sem estresse, sem fila, sem igual, as vírgulas foram usadas para quê? Qual a função? Então, vocês vão marcar aqui a função da vírgula. O texto acima, falando sobre a história em quadrinho e os sinais de pontuação, pode ajudar a responder essa pergunta. Consultem também o texto. Leia o anúncio. Procuro um dono de raça, porque um dono vira-lata eu já tive. Questão 6. Qual a finalidade desse anúncio publicitário? Qual a finalidade desse anúncio? Está se referindo ao dono, né? Não ao cachorro. Então, prestem atenção. Questão 7. Uso do sinal de reticências no cartaz aqui, ó. Vejam. Sugere o quê? Vocês vão marcar a resposta correta. Também podem recorrer ao texto lá sobre as histórias em quadrinhos e ver o que fala sobre as reticências. Vai ajudar a responder essa pergunta. Questão 8. Assista ao vídeo postado pela professora no grupo de WhatsApp e produza sua tirinha. Use 3 ou mais tipos de balões e onomatopeias. Não esqueça dos sinais de pontuação para ajudar nas expressões e entonação na fala dos personagens. Então, para fazer a atividade 8, vocês precisam assistir ao vídeo. Então, assista ao vídeo completo para responderem essa atividade. Quando falamos em história em quadrinhos, logo lembramos daquela super divertida que lemos em gibis, não é mesmo? Ela é uma narração feita por meio de desenhos e textos distribuídos em balões, numa série de quadros. Então, nós podemos dizer que história em quadrinhos compõe o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorrida em determinado local durante certo espaço de tempo. Nas histórias em quadrinhos, muitas vezes não aparecem textos, sendo a imagem o único elemento a contar a história. Então, o leitor deve estar preparado para ler não apenas o texto escrito, que em geral aparece nas falas dos personagens, mas também as imagens. O objetivo maior das histórias em quadrinhos é para nos divertir, mas podemos também transmitir informações como um alerta para a população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias, relacionadas a risco de doenças, problemas ambientais, problemas no trânsito. Vamos agora conhecer 3 características das histórias em quadrinhos. A primeira delas é o diálogo entre os personagens aparecem através de balões. Outra característica são os sinais de pontuação, porque reforçam a voz dos personagens, revelando seus sentimentos como raiva, espanto, alegria, medo. Há também presença de onomatopeias, causando certa animação à história. Faz uma associação entre imagem e palavra, procura facilitar o entendimento do leitor. Agora que vocês sabem tudo sobre história em quadrinhos, que tal fazer a sua própria história?
Beijos e até a próxima aula!